No vídeo de hoje eu vou falar sobre o lado ruim da saúde na Holanda. Eu acho que o maior choque cultural, se não é o maior, é um dos maiores choques culturais que a gente sofre quando vem morar na Holanda, é o sistema de saúde. Tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui para vocês sobre o funcionamento em si do sistema de saúde. Nesse vídeo eu falo de uma forma geral como funciona o sistema de saúde na Holanda. Então, se é o primeiro contato que você está tendo sobre como funciona a saúde na Holanda, melhor primeiro ver aquele vídeo, depois voltar para esse. Mas enfim, hoje eu vou falar de uma coisa que todo mundo reclama, que é principalmente o atendimento do Hausarts. E que, para quem não viu o primeiro vídeo, o Hausarts é o seu médico de família. Então, acho que a primeira coisa que é um grande choque cultural é que muita gente que muda para cá tinha plano de saúde privado no Brasil, então tinha acesso à saúde privada no Brasil. E na verdade, quando você ouve que você é obrigado a fazer um plano de saúde para morar na Holanda, que você tem que pagar, que não existe saúde grátis, a primeira coisa que acontece na cabeça da gente é conectar com a saúde privada no Brasil. Só que na verdade, a saúde na Holanda, o sistema de saúde holandês funciona muito mais como o SUS do que como o plano de saúde privado. Então acho que essa é assim, a primeira grande confusão que acontece e a primeira coisa que muita gente começa a ter um grande choque de como a saúde funciona aqui. Eu a vida inteira usei a rede privada porque primeiro tinha meus pais que, como assalariado, tinha plano de saúde pago pela empresa, que podia colocar a gente como dependente. E depois, quando eu comecei a trabalhar, as empresas que eu trabalhava também me davam acesso ao plano de saúde. Mas no meu último ano de Brasil, eu acessei o SUS. E o SUS, embora todo mundo fale mal, não é um vídeo para falar do SUS, mas enfim, ele funciona bem. Acho que o grande problema do SUS é que ele não é constante, não é igual em todo lugar. Mas não vamos ficar aqui falando do SUS, que não é o objetivo desse vídeo. Mas na Holanda funciona mais ou menos no mesmo sentido, que você tudo tem que ir no tal do Hausarts, que é o papel do médico de família dentro do sistema do SUS. E é um grande choque cultural o Hausarts, porque, principalmente quando você está acostumado com o plano privado, que você pega lá o caderninho ou entra na internet e vê os convênios, né, os médicos que aceitam seu convênio, você pode, maioria dos planos, você pode diretamente marcar uma consulta com o especialista a seu bel prazer. Quero passar num cardiologista porque eu quero passar, porque eu quero fazer um check-up. Você vai, não precisa alguém dizer que você precisa passar no cardiologista. Se você decidir ir, você vai. E aqui não funciona desse jeito. Você tem que falar com o Hausarts, que é esse clínico, que é como se fosse um clínico geral, um médico de família, que vai te olhar como um todo e vai decidir quanto e se você precisa de um especialista ou não. E aí o Hausarts acaba levando assim uma fama de ser muito nem aí. Parte dessa fama de ser muito nem aí, na minha opinião, realmente o sistema é diferente porque os holandeses, de uma maneira geral, pensam diferentes. Então eu tenho um sogro e uma sogra holandês, né, são holandeses, e eu vejo que tudo que a gente brasileiro às vezes quer fazer um exame preventivo ou quer um atendimento rápido para alguma coisa, eles estão sempre numa boa de esperar. E eles já são idosos, podia, né, até passar na frente. Não, eles esperam, eles não têm urgência de esperar pelas coisas. Se não é urgente, não é urgente. E esse conceito do que é urgente eu também fui aprender aqui na Holanda, porque para mim, se eu tinha uma dor de garganta que não passava 3 dias, eu ia no pronto-socorro para poder pegar um antibiótico. Então eu tratava isso como uma urgência. E aqui não, aqui isso jamais seria uma urgência, seria uma coisa para você esperar no dia seguinte, ligar no seu Hausarts, no seu médico de família, para conversar com ele, ver se ele acha que você precisa de um remédio, de um antibiótico, de uma coisa mais forte. O que muitas vezes você não vai conseguir, porque a saúde na Holanda, ela é pensada muito para o seu corpo reagir, o que é uma coisa que é um choque cultural para um país como o Brasil, que se automedica pra caramba. Veja quantas histórias e quantas coisas que a gente ouviu de gente que passou mal, que foi internado, que até morreu por se automedicar, né? A gente ouve muito isso no Brasil. Na Holanda isso não acontece, primeiro porque o sistema de saúde funciona dessa maneira, o seu corpo tem que aprender a reagir sozinho. Se eu ficar te enchendo de antibiótico, que isso até é uma verdade absoluta, é uma coisa de, né, a ciência diz isso, não sou eu não. Se você ficar tomando antibiótico, seu corpo vai ficando resistente ao antibiótico, daqui a pouco nenhum antibiótico faz efeito. Então,
eles são mais de balancear esse nível de quando você precisa realmente do remédio, de quanto deixar primeiro o seu corpo reagir para depois te dar um remédio. E isso choca, porque a gente no Brasil, a gente, né, tem uma gripe, a gente trata os sintomas da gripe. E eles não, eles entendem que a gripe é um vírus e que como um vírus ela vem e o seu corpo vai combater esse vírus e você vai ficar bem sem necessidade de você tomar muito remédio. Então a única coisa que eles dão, o famoso paracetamol. Sendo que no Brasil a gente vai lá na farmácia se entope de vitamina C, de remédio disso, para poder combater os sintomas. Até as propagandas da televisão falam disso, né? Para combater os sintomas da gripe. Porque não existe um remédio que combata a gripe. Por causa dessa filosofia toda de que você não tem que ir no especialista para qualquer unha encravada que você tiver, é que rola um grande choque com House Arts, porque o que no Brasil a gente faria 1000 exames preventivos, aqui não se faz. Um pouco, porque o holandês não é um povo muito preventivo. O holandês é uma pessoa que, se ele tiver alguma coisa, ele vai no médico, ainda assim ele vai esperar uns dias para ligar no médico. Mas se ele não tiver nada, se ele não está sentindo nada, se ele acha que está tudo normal, ele jamais vai no médico pedir um check-up. Então tem, assim, alguns exames preventivos que a gente faz. Então, o Papa Nicolau para as mulheres, por exemplo, vem cartinha em casa falando pra gente fazer. Parece que tem exame preventivo também de câncer de mama. Tem alguns exames preventivos que a gente faz, mas são muito menos do que no Brasil, porque você não tem essa alçada de ficar escolhendo que exame você vai fazer. Tem um protocolo médico, que acho que até um protocolo internacional, que principalmente a saúde privada do Brasil não segue, o SUS segue, que comparado ao que se faz no sistema privado no Brasil, é muito mais preventivo. Então, assim, é bom? Não é bom. Eu acho que o melhor seria um meio termo entre como funciona no Brasil, como funciona aqui. Eu acho que não precisa ser tão exagerado como é a saúde privada, principalmente no Brasil, mas também não precisa ser tão não preventivo quanto é aqui na Holanda. Por fim, que eu acho que é outra coisa que todo mundo estranha muito, é que a conversa com House Arts, ela também é um pouco diferente do que a conversa com o médico no Brasil. Existe um grande choque cultural na hora de falar com House Arts, muito por causa dessas questões, que eles são menos preventivos, eles são mais práticos, e tanto o sistema de saúde quanto os próprios médicos, não só House Arts, mas toda a rede de saúde da Holanda, ela não pensa só exclusivamente no paciente, mas ela também pensa no custo de um tratamento, né? De quanto custa acessar uma coisa que é desnecessária, na visão deles e na visão médica internacional até. Então, quando você vai conversar com House Arts, e muita gente passa por isso, que quer fazer exames preventivos, que fazia no Brasil, e aí chega no House Arts para pedir, e o House Arts não dá. E por que ele não dá? Eu vou dar um exemplo prático. Eu tive anemia no Brasil ainda. Fiz tratamento 2 vezes, tive 2 momentos diferentes da minha vida. E aí mudei para Holanda, um belo dia, comecei a sentir uns sintomas, assim, né? Não um dia, mas alguns dias, assim, comecei a me sentir muito não fraca, mas a anemia é um cansaço, assim, diferente do cansaço. Não é falta de dormir, não é falta de descansar bem, mas você se sente com pouca energia. E eu comecei a me sentir mais ou menos assim. Como eu já tive anemia antes e sei como é, eu pensei, vai ver que eu tô com anemia de novo. Liguei no House Arts, expliquei a situação, marcaram uma consulta para mim. No dia marcado, fui conversar com o médico. Quando eu cheguei na consulta com o House Arts, eu expliquei pra ele. Então, assim, ó, veja a minha abordagem com ele. Olha, eu tô sentindo alguns sintomas assim, assim, assado. Eu no Brasil, né, alguns anos atrás, eu já tive anemia algumas vezes, já fiz até tratamento pra isso. E os sintomas que eu tô sentindo agora, eu tô achando que é bem parecido com os sintomas que eu tinha quando eu tinha anemia. Então eu tô me perguntando se eu não tô com anemia de novo. Quer dizer, eu já cheguei sugestionando ele, dizendo que, olha só, eu acho que eu tô com uma coisa que eu já tive. Perante a isso, o que ele falou pra mim? Então vamos fazer alguns exames para ver se você tá com anemia. E me mandou uma série de exames. Pediu lá um hemograma, pediu um exame para ver a dosagem de ferro no meu sangue, pediu lá uma meia dúzia de examezinhos pra mim fazer. Então, assim, pra mim foi super fácil. Mas eu vejo gente que quer fazer, por exemplo, um check-up, aí vai chegar lá no House Arts e dizer assim, eu quero fazer um check-up.
Aí ele vai perguntar, o que você está sentindo? A pessoa vai dizer, nada. Ele vai falar, se você não está sentindo nada, você não precisa de nada. Você entende que a abordagem tem que ser outra com o House Arts? Não que você tenha que mentir e dizer que tem uma doença para ele te fazer um pedido de exame. Mas, se você chegar muito lá assim, não tenho nada, ele não vai te dar nada. Porque se você não tem nada, você não precisa de nada. É mais ou menos essa filosofia. Outra coisa é, por exemplo, uma pessoa que veio me perguntar como é que eu faço, que eu queria fazer alguns exames, eu não tenho assim nada, mas no Brasil eu tinha, né, eu cheguei a fazer alguns exames específicos de uma, né, para ver uma dosagem de alguma coisa, e que era uma coisa que não era problemática, mas era muito inconstante. O médico do Brasil me falou que eu tinha que dar um tempo e refazer os exames para ver se continuava inconstante. Falei, então, e a pessoa ainda me disse que tinha alguém na família que tinha esse problema, que tinha realmente problema com esse nível que ela estava precisando fazer o exame. E aí eu falei pra ela, você tem que chegar no House Arts já com essa história. Primeiro, história familiar, é uma coisa que eles vão levar em consideração, que eles levam bastante em consideração. Segundo, exames anteriores, você já fez exames anteriores, já deu alteração anterior, e você tinha essa conversa aí do médico do Brasil dizendo que você precisava fazer um check-up nisso. Então, é outra abordagem do que você chegar lá e falar assim, eu queria fazer um exame de tal coisa. Isso não funciona com o médico daqui. O médico do Brasil funciona principalmente na rede privada, porque na rede privada tudo pode. Mas aqui não funciona. Se você tiver com uma dor de garganta e você chega lá no primeiro dia, segundo dia e falar, eu estou com dor de garganta, quero antibiótico, não funciona. Ele vai querer que você dê uns dias, tome o remédiozinho que tem livre na farmácia, né? Tem um Strepsils com ibuprofeno, que eu sempre tive problema de dor de garganta, que aqui eu tomo e resolve maravilhosamente bem, mas ele vai querer que você dê um tempo tentando deixar o seu corpo funcionar para, se não resolver, daí de repente ele te dá algum outro remédio para tentar resolver isso. Ou seja, aqui para você conseguir as coisas, você tem que ser um pouco mais incisivo, você tem que também se posicionar mais. Se ele simplesmente falar não e você fechar a cara e chorar e for para casa chorando, é não. Agora, se você bater o pé e falar não, eu quero fazer e pronto, né? Principalmente quando você tá doente, eu quero um remédio pronto. Ou, né, no caso da dor de garganta, eu não cheguei no nível de dor de garganta que eu tinha no Brasil, que precisava tomar antibiótico pesado. Mas se eu visse que a coisa estava desandando, o que eu faria, senhor Dr. House Arts? No Brasil já tive crises pesadíssimas, que aconteceu isso e traria o meu histórico. E estou tentando com o remédio daqui, não está funcionando e preciso de algo melhor, porque eu já tenho um histórico disso. Então isso costuma funcionar melhor, pelo que eu, né, tenho de contato com as pessoas e tenho conversado sobre isso. Costuma funcionar um pouco melhor do que você simplesmente chegar sem argumentos. Certo ou errado, bem ou mal, essa é a maneira que funciona a saúde na Holanda. Estou falando muito nesse vídeo desse primeiro atendimento, que é do House Arts, que eu acho que é o ponto mais problemático e é onde as pessoas mais sentem diferença, porque é onde a gente está no dia a dia. A grande maioria dos problemas de saúde que a gente tem são coisas que, em teoria, a gente, né, eu fui aprendendo isso aqui, isso não é uma coisa que eu pensava no Brasil, mas que a maioria das coisas a gente realmente não precisaria ir no especialista. Então assim, eu já tive um monte de dor de garganta que eu não precisava ter ido no otorrino, podia ter ido realmente num clínico geral, tentado um anti-inflamatório, um antibiótico, até chegar numa dosagem que funcionasse. Mas no Brasil a gente está acostumado a ter acesso, a gente tem esse acesso e acaba acessando. Mas no dia a dia, né, se a gente pensar, se a gente for mergulhar e aprender, até como a própria medicina olha, não necessariamente a gente precisa de tanto especialista como a gente vê no Brasil, e isso é um grande choque, é uma coisa que demora para a gente aprender, que eu demorei para aprender, mas hoje eu entendi melhor. E aí eu vou fazer um outro vídeo falando do lado bom da saúde na Holanda, porque sim, tem muita gente que reclama e que tem muitos problemas, tem muito House Arts ruim, é verdade, também tem muito House Arts ruim, como tem muito médico ruim no Brasil também, né? Quantas histórias a gente já não ouviu de erro médico, de mil coisas erradas. Médicos são pessoas, e como pessoas, tem pessoas que são ótimas e que fazem o melhor da profissão e são ótimos profissionais, e tem gente que é profissional péssimo. E isso é aqui e no mundo inteiro. Então, tem House Arts ruim, você não é obrigado a ficar com House Arts ruim, você pode ir para outro House Arts, na mesma clínica ou em outra clínica, mas também a saúde
funciona de uma forma mais organizada na minha visão. Embora o House Art seja esse primeiro ponto e acaba sendo o choque maior, porque é o que a gente usa mais no dia a dia, é o que a gente acessa mais, é o que a gente vai entrar mais em contato, a saúde na Holanda tem um aspecto muito bom. Tem coisas muito boas e muito melhores que o Brasil, e melhores inclusive que a rede privada. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, que esse vídeo já ficou muito longo. E aí no próximo vídeo eu volto para falar o lado bom da saúde na Holanda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você já teve uma experiência ruim com algum médico na Holanda, com House Arts, com atendimento do House Arts na Holanda? Conta para mim aqui nos comentários. Se você teve uma experiência boa, conta também, porque esse é um assunto super polêmico e a gente ouve um pouco de tudo. Gente falando bem, gente falando mal. Quero saber a opinião de vocês. Ative o sininho e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E muito obrigado por me assistir.